Você sabia que você pode ganhar dinheiro vendendo a íris do seu olho? A sua vida vai acabar depois, né? Porque eles vão te ferrar. Mas você pode vender. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Meu nome é Carol Zócoli, Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia. Então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouco e rir também, né, gente? Porque, vamos lá, eu encontrei este vídeo deste canal Olhar Digital, que parece um canal muito profissional. Há pouco mais de 20 dias, o CEO da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, lançou uma nova plataforma batizada de WorldCoin. Trata-se de uma iniciativa que envolve criptomoedas e a criação de uma espécie de carteira de identidade mundial. Só que uma parte polêmica dessa história tem a ver com o escaneamento da íris dos usuários. As estações de escaneamento, aliás, já estão espalhadas em 35 cidades em 20 países diferentes. E para entender um pouquinho melhor do que se trata tudo isso, temos agora a entrada ao vivo de Arthur Igreja. Vamos lá? Carteira de identidade mundial, cara. Esses caras são insanos. Eles são loucos por controle, velho. Eles são loucos. Isso é controle, gente. Ninguém precisa disso. Falar com o Arthur a respeito um pouquinho. Nós já temos falado sobre esse assunto. Vamos ver a opinião do Arthur Igreja. Arthur Igreja, boa noite. Muito bem-vindo novamente. Olá, boa noite, Marisa. Obrigado. Arthur, vamos falar um pouquinho sobre essa história. Afinal de contas, do que se trata essa iniciativa do chefão do ChatGPT? Olha, a iniciativa do WorldCoin seria o seguinte: criar uma espécie de identidade global. Então é por isso que o projeto afirma que, idealmente, eles conseguiriam ter a identidade de até 8 bilhões de pessoas, ou seja, todas as pessoas na Terra. O racional é o seguinte: é conseguir ter uma espécie de cadastro único. Então você poderia ter a identificação das pessoas em qualquer lugar, você poderia realizar pagamentos dessa maneira. Então é uma daquelas trocas, né, entre muita conveniência e, do outro lado, uma perca de privacidade, né? Porque seria extremamente conveniente, imagina, você nunca mais precisar preencher um cadastro, você nunca mais precisar se identificar num determinado lugar, porque você teria esses scanners de íris que seriam capazes de coletar os dados da pessoa, formatar essa identidade virtual, gravar isso em blockchain, ou seja, você teria muita segurança, e aí você poderia ter esse scanner de íris espalhados pelo mundo, nos estabelecimentos, nos dispositivos, certamente, como os smartphones e tantos outros. Então, isso seria possível, seria usado para muita coisa, não só para pagamento, mas funcionaria como ingresso, funcionaria como documento, para muita... Gente, isso é tão errado assim. Cara, imagina se você tem uma dívida. Cara, tipo, qualquer coisa. A pessoa pode saber, o seu empregador, a pessoa que você tá fazendo uma entrevista de emprego pode saber que você teve uma dívida 2 anos atrás, ou que você teve no médico, ou que você usou droga. Tipo, sei lá, sabe? Qualquer coisa do seu passado que você não quer, é a sua privacidade. Esses caras querem controle, eles querem, assim, ó, saber tudo sobre você. Ter toda a informação pra eles conseguirem ter todo o controle. É uma insanidade, cara. É de ficar puto demais com esses filha da puta. coisa. Mas aí tem todo esse lado polêmico de entregar, de fato, a sua identidade para uma empresa. E, por fim, o que a startup ela busca também é a validação de que, de fato, é um ser humano do outro lado da tela. Então, com todo esse crescimento de inteligência artificial generativa, um ponto que o Sam Altman toca vai começar a ficar difícil saber se você, por exemplo, está interagindo com um avatar que foi criado por deepfake, ou seja, se é um vídeo manipulado, ou se é uma pessoa. E aí você poderia usar esse recurso para validar. É fácil, só pode postar na internet se tiver registrado com a carteira de identidade do seu país. Não tem mais anonimidade na internet, é fácil resolver essas coisas. Que do outro lado, de fato, é um ser humano. Mas, mais uma vez, a grande crítica e a grande encrenca aqui é com a privacidade. Com certeza. Agora, e a questão também de uma... Cara, o negócio é o seguinte, toda tecnologia, quando ela começa, ela parece mágica. Para as pessoas que não entendem o que ela é. Por isso que as pessoas acreditam que pode ter chip na vacina. É impossível, entende? Não existe essa possibilidade. Então, como tudo isso é uma tecnologia muito nova e a gente não entende, a gente não sabe porra nenhuma dessas coisas assim, sabe? De tecnologia. As pessoas não entendem nem o que elas estão vendendo.
A pessoa que vendeu a íris dela, que eu acho que eles estavam pagando de 300 a 600 reais. Barato demais essa íris aí, hein? O que essa pessoa tá vendendo é tipo assim, é a informação total dela, do DNA dela, de tudo, assim, de tudo. Tipo, isso tem um valor absurdo, entende? Valor monetário mesmo. Com certeza. Agora, e a questão também de uma centralização, não é, Arthur? Porque pensa, uma entidade somente ser detentora desse monte de informações de todas as pessoas pode ser um problema grande também, não é? Com certeza, mas me parece que o ponto aqui, a polêmica, ela fica muito mais evidenciada por esse escaneamento da íris, né? E lembrando que os scanners chegaram a ser posicionados aqui no Brasil, né? Então o que a startup estava fazendo é que ela oferecia alguns dólares, né, para que a pessoa fizesse o seu cadastro. Então tinha todo uma expectativa, né, por ser uma novidade, por ser uma empresa ligada ao Sam Altman, ligado a OpenAI de alguma maneira. Então teve muita gente que correu para fazer esse cadastro, para fazer o registro da sua íris, para entrar nessa onda e para ganhar os seus dólares. E ao mesmo tempo nós tivemos países que baniram a iniciativa logo na largada. Então, por favor, eu acho que tem muito a ver com essa história de, puxa, estão escaneando uma parte do meu corpo, né? Agora, por um outro lado, fazendo um contraponto, se parar para pensar na quantidade de informações que as redes sociais já têm, elas quase são esse cadastro global, né? Então, uma empresa como a Meta, pensando sobre essa perspectiva da quantidade de informações e de quantas pessoas cadastradas tem, é algo bastante assustador. Com certeza. Agora... com certeza. E é um perigo isso. Mas eu acho que essa coisa, assim, médica, vamos dizer, corporal da íris e tal, ainda é pior. Porque, se você tem o DNA da pessoa, você pode fazer até um clone dessa pessoa. Sei lá se pode, né? Mas deve poder. Tá falando da polêmica, Arthur Igreja, você que tem acompanhado essa história de perto, você escanearia a sua íris? Nem fodendo. Não, porque eu acho que o projeto ainda está muito no começo. Tá doido. E um alerta que fica é o seguinte, né? Acho que definitivamente, ou finalmente, as pessoas vão começar a ler os termos de uso, né? Porque o fato é que eles são quilométricos, tem consequências que muitas vezes não tem volta. Então eu acho que é muito positivo todo esse debate e que as pessoas, algumas foram lá e não viram problema algum, outras determinaram que não faria isso de jeito nenhum. Eu estou no grupo que precisa saber muito mais a respeito do que está por vir, mas eu não faria isso de forma ingênua ou precipitada. Com certeza. Agora, desde quando eu morava no Canadá, tinha um lance para fazer dinheiro lá, que um monte de imigrante fazia, que é você fazer teste de remédio. E aí você toma, sei lá, tem um remédio novo para alergia, eles querem fazer teste, aí você tem que ficar no hospital, sei lá, uma semana, você fica lá no hospital, tomando remédio lá, mas você tem que assinar um troço lá, se eles me matarem, eles não vão ser responsabilizados, entendeu? Tem isso, mas eles pagavam por estudo, era, dependendo dos dias e tal, dependendo do estudo, você ganhava $4.000, $7.000. Vamos falar aqui, tocar um outro assunto envolvendo também o Sam Altman. O ChatGPT recebeu uma notícia ruim essa semana, aliás, hoje. A notícia fala que o The New York Times proibiu, né, que a ferramenta use os seus conteúdos para treinar a inteligência artificial. Agora, na sua opinião, o que isso significa? É uma ação única do The New York Times ou outros veículos também vão caminhar por esse lado de não querer que seus conteúdos sejam base para a inteligência artificial? Bom, tem 3 pontos importantes aqui. Nós temos que lembrar que o New York Times fechou um acordo com o Google, e não faz muito tempo, justamente para poder licenciar o seu conteúdo, né? Então, seria estranho, né, se o New York Times abrisse 100% do seu conteúdo para que outra empresa pudesse ter um acesso tão amplo e restrito, né? Então, me parece que essas histórias estão conectadas também de alguma maneira. O segundo ponto é o seguinte, não é inédito e acredito que muitas outras empresas vão fazer isso por 2 motivos. Então, o ponto número 2 é o seguinte, a partir do momento que o seu conteúdo é usado para criar aprendizado, isso gera a possibilidade da inteligência artificial generativa criar outros conteúdos baseados naquilo que a pessoa fez, só que a partir dali ela não tem mais controle. Então o que eu quero dizer com isso? Imagina que uma pessoa escreveu um determinado editorial, um artigo,
até o momento que isso é enviado para publicação, é ela que tem o controle daquilo. Agora, imagina se uma inteligência artificial usa esse mesmo artigo, usa as ideias da pessoa, em algum momento até menciona ela, mas vai numa direção que ela não aprovaria. Então isso pode gerar uma série de conflitos, uma série de problemas. E isso tem tudo a ver também com direito autoral. Então é por isso que, por exemplo, vários pintores estão entrando com processos, porque eles identificaram de uma forma bastante clara aquelas ferramentas de criação de imagens a partir de textos, usando traços que são praticamente inconfundíveis, né? Então tem um problema de direito autoral. Mas o terceiro ponto aqui é o seguinte: várias empresas estão bloqueando o ChatGPT e não é por má vontade. O que acontece é que várias empresas usaram ferramentas como o ChatGPT, usando suas bases, subindo bases de dados, e aí o que eles perceberam foi o seguinte: por exemplo, eu coloco lá dados dos meus clientes para pedir um resumo de um relatório, pedir uma análise do ChatGPT. Só que aí eu fico sabendo que essas informações dos meus clientes ou do conteúdo que eu produzi passou a ser base do próprio robô, da própria inteligência artificial. Então, isso pode configurar vazamento de dados, isso pode ferir leis como a LGPD. Então, é por isso que algumas empresas estão barrando o uso para poder se blindar do ponto de vista de compartilhamento de dados e compartilhamento de informações que podem ser sensíveis. Então, até por isso que a própria OpenAI teve que mudar já uma série de termos de uso do ChatGPT, porque várias empresas estavam deixando de usar por esse quesito privacidade dos dados. Agora, até além desses elementos que você comentou, que realmente são pontos extremamente discutíveis, não é, Arthur? Mas porque a inteligência artificial ela não cria nada, né? Ela simplesmente junta coisas. Tô falando de qualquer jeito aqui, tá, gente? Mas é assim que eu entendo. se os veículos confiáveis de comunicação e que têm validação dos seus conteúdos, se eles tomarem a mesma atitude de não permitir que seja uma base de alimentação de conteúdo para o ChatGPT, talvez o conteúdo do ChatGPT não seja tão confiável assim, porque ele talvez não tenha uma base tão confiável de dados iniciais, claro. Por exemplo. Esse é algum outro problema que pode acontecer. Claro, só vai aparecer o que tem nos dados deles. Então, por isso que ele está falando que com inteligência artificial é muito mais fácil controlar. Porque se o Google agora usa, por exemplo, a inteligência artificial para busca, ele só vai buscar o que já está nesse campo de dados aí, entendeu? Então, você pode colocar o que você quiser se você tem acesso a esse campo de dados, a fonte desse campo de dados, você pode colocar o que você quiser. E a verdade, a realidade vai parecer algo diferente. Vai parecer algo com que aquela pessoa que tem esse controle quer. Ele pode se contaminar com conteúdos pouco embasados. Você não tem essa impressão? E qual seria, na sua opinião, a saída para isso, Arthur? Não, sem dúvida. Isso, na verdade, já acontece. Até por isso que é importante lembrar que esses mecanismos de inteligência artificial generativa, como é o caso do ChatGPT, ele é um excepcional construtor de frases, o que não quer dizer que as frases sejam verdadeiras. Então, elas parecem fazer sentido, elas são bem articuladas, elas muitas vezes usam a gramática de forma apurada, mas o conteúdo dela não é de responsabilidade do ChatGPT. Então é por isso que até tem um meme que compara o ChatGPT como um excelente papagaio. O papagaio pode falar bem, soar de forma articulada, mas ele não tem noção alguma do que está falando. E essa não é a responsabilidade do ChatGPT. Ele não se propõe a ser um buscador. Então é por isso que é fundamental, primeiro, entender para que a ferramenta serve. Ela não é uma ferramenta que garante, que atesta as informações que ela constrói. Então até por isso que o ChatGPT muitas vezes ele blefa, né? Então ele forma frases que são coesas, que são coerentes, mas se ele não encontrou uma boa base de dados, basicamente ele inventa as informações ou ele busca em bases pouco confiáveis. E até por isso que nós estamos vendo uma abordagem muito diferente de outras empresas que fazem questão de colocar as suas fontes para mostrar o seguinte: olha, eu tinha muita fonte e aqui estão elas para poder formar esse parágrafo, esse texto. Ou o que eu formatei é uma excelente frase, mas basicamente eu não tinha fontes relevantes. Então é por sua conta e risco usar esse texto.
Por isso que é um perigo, que muitas vezes várias pessoas estão fazendo, que é usar, por exemplo, o ChatGPT e simplesmente fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Então aí sim tem um problema. E se o ChatGPT tiver acesso cada vez a menos bases robustas, bases mais confiáveis, vai acontecer esse problema sim, porque é aquele famoso ditado americano, né? Dependendo do que entra, o que você vai ter de resultado na saída, né? O nome disso é processo. Então, dependendo da qualidade dos insumos na entrada, você não vai ter uma alteração mágica no meio do caminho. Ou seja, se entrar algo que não seja bom, né, no começo desse processo, não há como a saída ser boa também. Pois é, muito assunto para a gente discutir ainda, Arthur. Bom, basicamente, então, o jeito que eu entendo, assim, né? Inteligência artificial é um banco de dados, vamos dizer assim, você coloca os dados, sei lá, você coloca a Wikipédia inteira lá, você coloca todas as enciclopédias, sei lá, tudo que, dicionário, tudo, você bota lá. E aí, eu, que sou usuária, vou colocar lá, eu gostaria de um texto sobre gatos. Tô com meu gato aqui no colo, gatos. E aí ele vai nesse dado, nesse conjunto de dados que eu coloquei lá, que o cientista colocou lá, né, a pessoa colocou lá, e a máquina vai fazer uma nova combinação ou alguma combinação dessas informações que ela tem. Então, se essas informações da fonte forem corrompidas ou você não tem responsabilidade, o que sai, né, talvez não faz sentido nenhum. O gato reclamou. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, não adianta, se a gente não puder confiar na fonte da empresa que trabalha com a inteligência artificial, a gente não pode confiar no resultado. Vou falar uma coisa pra vocês, ó. Dica. O meu marido trabalha com tecnologia, ele é maluco com segurança. E assim, ó, como regra, desconfia de tudo que você vê na internet. Tudo! Mesmo que for um e-mail do Itaú, que você recebe todo mês, o e-mail parece verdadeiro e tal. Cara, tem golpe em tudo. Tudo, gente, tudo, desconfia de tudo. Muda, assim, a postura na internet, assim, esse link ou esse e-mail tem que me convencer que ele é verdadeiro. E não eu vou acreditar de cara. Sabe? Desconfie de tudo, pessoal. E vamos que vamos. Não venda a sua íris, tá, gente? Ela vale muito mais do que isso. Segura aí que daqui a pouco ela vai valer mais. Um beijo pra Thaís, que foi ela que pediu esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart. O link tá aqui na descrição.